Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Como sempre, semana após semana, a gente traz temas aqui de interesse à nossa comunidade. Afinal de contas, este é o dever do canal comunitário, do canal 14 da NET. Como sempre, eu passo a bola para o Joseval, dos ex-Brito, nosso parceiro aqui, que vai anunciar mais uma convidada. E ainda bem que estamos fazendo mais convidadas agora do que convidadas, hein, Joseval? Apresente a nossa convidada, então, por favor. Amigos do 14, mais um programa Alto Astral, e a proposta é essa. Sempre em alto astral, trazer convidados de alto astral para trazer a melhor informação para você, assinante do 14. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a enfermeira, pedagoga, a enfermeira Maria Sônia, doutora Maria Sônia Pereira. A Sônia que está nessa lida na área de saúde já há muito e muito tempo, tem uma vasta experiência em ambiente hospitalar, sabe tudo de infecção, de controle de infecção hospitalar, de segurança do paciente. E a gente está aproveitando esse momento de outubro para falar também de Outubro Rosa, uma mulher falando para mulheres. Sônia, seja bem-vinda ao nosso Alto Astral. Obrigada, privilégio estar aqui, agradeço pelo convite. Como já viu, minha voz está um pouco em falha hoje, mas à disposição, sempre que você precisar. Para todos os ouvintes e telespectadores, muito importante estar aqui e levar esse recado dentro daquilo que eu puder contribuir com o conhecimento que eu adquiri mesmo ao longo dessa jornada, né, dentro do hospital e também na vida acadêmica. Muito obrigada pela oportunidade em poder levar informação e contribuir com todos os seus telespectadores. Tá certo. Bom, vamos começar aqui, José. Eu sempre parto aqui para informalidade, buscar os dados de curiosidade das pessoas, né? Eu queria saber da Sônia o que leva alguém a buscar a enfermagem. Eu sempre pergunto isso para os médicos que vêm aqui, fisioterapeutas, todos de toda a área, por que leva, né, a pessoa àquela profissão? Porque a gente sabe que não é fácil. Lidar com pessoas, com vidas, com sentimentos diariamente, é complicado. Então, se a gente começar aquele bate-bola propriamente dito, uma curiosidade que fica minha e com certeza também do telespectador, que te levou a abraçar a enfermagem. Então, eu particularmente tive a influência de uma pessoa que veio de Minas, de uma cidade do interior, através da missão da Igreja Presbiteriana, fazer o curso na Escola Florence. E aí, na década de 80, nos cursos profissionalizantes, ela foi minha professora, e falou muito do curso técnico em enfermagem. Então, eu fazia magistério, minha mãe queria que eu fosse professora, e eu tive a oportunidade de vir para Anápolis, fazer o curso técnico na Florence, e já fiquei no Hospital Evangélico, e depois fiz a graduação em Pedagogia e Enfermagem. Mas eu creio que dois motivos diferentes. Um, pela vocação, pelo dom, pelo desejo de cuidar, né, das outras pessoas, e um segundo, que ainda é uma profissão que dá um retorno financeiro rapidamente, pela oportunidade de emprego, né? Então, quem tem ensino médio, se você faz hoje um curso técnico em enfermagem, amanhã você termina o seu curso em 18 meses empregado. E depois você pode cursar a graduação e conseguir trabalhar em outros setores. Ou seja, você pode estabelecer uma ponte, né? Uma ponte, e a gente sabe que início de carreira é sempre complicado, né, José Paulo? O mercado de trabalho é complicado, então é até importante a Sônia falar esse aspecto aí, né? Porque, e assim, sem pudor e sem escrúpulo também, porque todos têm que trabalhar, mas a gente tem que ganhar pelo que trabalha, né? Então é importante, foi bom você falar isso aí, acho bacana, acho legal falar e transmitir isso para os mais jovens também. Acho que é muito bacana mesmo, essa sinceridade sua é realmente muito boa e muito bem-vinda no mercado de trabalho, principalmente. Parabéns. Inclusive, só para complementar, hoje a gente tem um perfil da equipe de enfermagem tipicamente feminino, né? Considerando que as mulheres hoje, elas assumem o cuidado dos lares, assim como a subsistência financeira. Então, elas buscam estar no mercado e buscam por profissões que elas conseguem um retorno financeiro mais rapidamente. Que bom. Verano, o mercado ele mudou muito. A Sônia, que já tem um tempo já de profissão e de caminhada, vamos dizer assim, e
talvez quando a Sônia começou, o mercado não dava tantas oportunidades. Falava-se enfermeira ou técnico de enfermagem, ou auxiliar ou atendente, né, Sônia? Primeiro atendente de enfermagem, depois auxiliar a técnica. E pensava-se sempre no hospital. Hoje você tem a enfermeira no hospital, já a enfermeira da assistência, a enfermeira no hospital de auditoria, a enfermeira no hospital da educação continuada, a enfermeira no hospital do controle de infecção hospitalar, a enfermeira do hospital de qualidade. E aí você vem, sai de hospital, você tem a enfermeira que atua nas unidades de saúde, seja unidades básicas, unidades de saúde da família, as UPAs da vida, as unidades de pronto atendimento, você tem enfermeiras do trabalho, você tem a enfermeira na área acadêmica. Então, assim, são... Então, o próprio home care também, né? O home care, Isso, não é? domicílio, O atendimento aí, o cuidado domiciliar. Então, assim, é uma série de leques nessa profissão da enfermeira. E junto com isso, a técnica de enfermagem também já tem oportunidades maiores de estar atuando em outros ambientes que não é um ambiente hospitalar. Então, a Sônia lembrou bem. É uma profissão que dá um retorno rápido, né? É claro que também aumentou muito o número de pessoas, porque antes em Anápolis você tinha a escola Florence de nível técnico, lá há 40, 50 anos atrás. Hoje você tem 3, 4 faculdades de enfermagem na cidade, você tem mais 2, 3, 4 cursos técnicos, não é? Então, assim, aumentou a oferta, né, aumentou a demanda, mas acho que ainda existe um equilíbrio nisso, não é, Sônia? E até colocar um parênteses aqui, dá um recurso financeiro, mas o trabalho vem junto também. Né? Vem junto. E assim, a nossa população hoje, com a questão do aumento da expectativa de vida, ela é mais adoentada, tem mais comorbidades. Então, também atendendo aos órgãos de regulação, hoje nós temos um número maior de pessoas para prestar cuidado, devido ao número de horas que ela precisa cobrir, né? Então, quem contrata e quem paga sabe o que é isso. Então, antes a gente tinha um corpo de enfermagem na instituição que eu trabalho, que era de 70 técnicas e 8 enfermeiras. Hoje nós temos 34 enfermeiras e 170 técnicas, né? Então, quase 300, 400 funcionários só da enfermagem. E o número de leitos, ele diminuiu. Mas a gravidade e a complexidade da assistência, ela aumentou. E só mais um dado, quando você falou das competências e das atividades do enfermeiro, em 2017, criou-se uma nova competência para o enfermeiro, que é o enfermeiro forense, para acompanhar as vítimas de violência, de todas as formas, né? A violência doméstica, a violência de todos os gêneros, então ela precisa de acompanhamento de um profissional enfermeiro. Então essa atividade ela é nova também. É legalmente falando. Além de todas as que o Joséval já citou. Né? Então enfermeiro para acompanhar vítimas de violência. Você coloca muito bem aí essa mudança até na assistência. Hoje você tem mais pessoas cuidando do paciente. E aí eu já entro num tema que a gente quer abordar aqui, que é a segurança do paciente. Quando as pessoas buscam um hospital para internar uma intervenção cirúrgica, um procedimento qualquer, você busca o hospital entendendo que você já está ali debilitado, precisando do atendimento, e que ali no hospital talvez você não corra tantos riscos, né? Porque é um ambiente para tratar, e tratar bem, tratar com qualidade, tratar com segurança. Mas a gente tem que estar atento a isso. O paciente dentro do hospital, ele está sujeito a vários riscos, não está, Sônia? Está, infelizmente, né? Hoje, quando se pergunta, e há vários questionamentos sobre isso, se o hospital é um lugar seguro. Infelizmente, a resposta é alarmante. Não, ele não é seguro. E a gente pode se perguntar, como assim? Os médicos não são treinados? Eles não levam 10, 12 anos para a formação? O enfermeiro leva 5 anos, mais 2 de especialização. O técnico, 2 anos, né? Todas as pessoas são capacitadas. Mesmo assim, ainda é um lugar inseguro. Dentre 5 atividades, como fazer mergulho em águas profundas, trabalhar em minas de carvão, pular de bungee jump, escalar montanhas de gelo,
A hospitalização é uma das atividades mais inseguras. Andar de avião, né? A probabilidade, o risco de uma pessoa morrer durante um voo é 1 para 100 mil. No hospital, isso cai de 3 para 1000, sem saber por quê, né? Então, é alarmante o número de pessoas que morrem, mesmo com todos os cuidados. Então, outros protocolos, outros cuidados, outras formas, elas precisam ser instituídas para que se assegure ou que se evite a morte desses pacientes, que poderia ser evitado. Ô Sônia, então, em que consiste a segurança do paciente? Então, a partir de 2013, depois de uma publicação de um livro na Europa e Estados Unidos, que o título era Errar é Humano, em 99, que eles fizeram uma pesquisa em mais de 30 mil prontuários, e eles identificaram que havia mais de 98 mil mortes por ano nos Estados Unidos, decorrente de falhas na assistência. Então, em 2013, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela instituiu, né, ela publicou portarias que, fazendo com que os hospitais, os serviços de saúde, tanto os públicos quanto os privados, eles instituíssem núcleos de comissão de segurança do paciente. E o conceito mais primordial da Organização Mundial de Saúde para a segurança do paciente segurança do paciente nada mais é do que a mitigação dos riscos das falhas durante a assistência. Uma forma de gerenciar esses riscos diariamente e uma forma de que a assistência ela tenha risco no mínimo aceitável. Controlado, vamos colocar. Controlado, né? Então, o que eu posso fazer para evitar? Então, eu já sei hoje que as infecções, elas podem ser evitadas em até 50%. Então, se eu tiver 10 casos, 5 poderiam ser evitados. Então, de que forma que eu vou trabalhar isso? Então, a segurança do paciente, ela trabalha isso. Além de atender à legislação e aos órgãos fiscalizadores, que é a Anvisa, a Visa estadual, a Visa municipal. A paciente busca hospital e busca segurança, né? A gente já falou isso. Mas aqui para o assinante do 14, para quem está nos vendo agora, como que você pode identificar se um hospital é mais seguro do que o outro? Tanto para o paciente quanto para os seus familiares. Tem alguma forma? Eu até brinco de vez em quando que é a segurança do paciente, né? Quando você chega na porta, tem lá 2 guarda-roupa de 6 portas, né, armado, fazendo a segurança do paciente para ele não fugir. Mas isso é brincadeira, não é nada disso, né? A segurança do paciente, ela consiste em dar uma assistência de qualidade, com uma assistência segura e livre de danos. O que é uma assistência livre de danos? É que eu possa prestar um cuidado garantindo, no mínimo, os protocolos exigidos pela Vigilância Sanitária Nacional, que é a Anvisa. Então, que esse paciente ele seja identificado na porta de entrada, que ele tenha pulseiras, que ele tenha indicadores, que essas pulseiras elas sejam utilizadas para conferir o nome, a data de nascimento, no momento em que ele vai tomar medicamento, que vai coletar sangue para fazer exame, que ele vai se submeter a uma transfusão de sangue, que ele vai receber uma dieta, no momento em que ele for receber um resultado de exame, que ele for fazer uma cirurgia. Então, esse é uma apenas das medidas que garante que o hospital trabalha com segurança, que ele busca segurança. Nós podemos ter outras, como o controle do uso de antibióticos para evitar resistência microbiana, né? Nós podemos ter a melhora na comunicação entre os profissionais de um serviço. A assistência hoje, ela é multiprofissional. Então, o médico ele não cuida sozinho, o enfermeiro não cuida sozinho, o administrador lá na sala dele, o diretor, ele não cuida sozinho. Então, a equipe ela é multi. Como que um vai ficar sabendo o que o outro gostaria de fazer ou que ele orientou? Através do registro seguro. Então, a melhoria na comunicação entre as equipes.
de forma verbal, não verbal, né, por meio de siglas padronizadas. Então, isso facilita essa comunicação. Então, isso também é segurança. Primordialmente, higiene das mãos, previne infecções, previne agravo, previne infecção, previne um evento adverso. Então, algumas das medidas são essas. Eu vou até lembrar de um livro que eu não sei se a senhora conhece, chama, eu não vou lembrar bem o título em relação à tradução, não sei se é Assustadora História da Medicina ou Assombrosa História da Medicina, que falava que os médicos do início do século passado nem sequer lavavam as mãos para fazer cirurgias. Não tinha nessa noção. Quando a gente vê 100 anos, e historicamente falando, é muito pouco tempo, que não lavavam as mãos e não tinha noção de que aquilo ali poderia levar à infecção e à morte, é uma coisa assustadora. Né? Assim como a gente imagina a questão do protocolo, a simples pulseira, puxa vida, como que ninguém pensou na pulseira antes? É tão simples e tão eficiente. Né? Às vezes o simples, né, como o gesto de lavar a mão, colocar a pulseira, se torna extremamente eficiente num processo que é altamente complexo. Isso. Então, quando você fala do livro, Samuel Weiss, Ignaz Samuel Weiss, ele era um médico obstetra, e ele identificou que durante o cuidado com as puérperas, então a equipe dele de médicos cuidavam dos feridos da guerra. Quando as mulheres entravam em trabalho de parto e as parteiras ou as freiras não conseguiam atendê-las, chamava o médico. E aí ele tinha uma taxa de 70% de morte puerperal das mulheres que davam à luz. Então ele exigiu que cada médico da equipe dele que fosse cuidar de uma parturiente, que ele lavasse as mãos e mergulhasse numa solução clorada. Ele conseguiu reduzir em mais de 50% no único mês. E eu falo que até hoje a cinza dele revira no túmulo, porque até hoje a gente briga para lavar as mãos. A vigilância constante. Constantemente, né? E aí, além da higiene das mãos, que pode ser lavar com água e sabão, pode ser com álcool gel, isso tem um custo para a instituição. Então, a instituição ela já dispensa isso. Eu tenho que utilizar. Então, eu preciso orientar que os nossos colaboradores, visitantes, acompanhantes, transeuntes, pacientes, eles ajudem nesse cuidado. Então, envolver o paciente, envolver a família no próprio cuidado também é uma medida de segurança. Que ele saiba o que vai ser oferecido a ele, como ele pode fiscalizar, como ele pode cobrar, né? Então, o senhor já lavou as mãos antes de encostar em mim? Doutor, o senhor vai me atender? Né? O senhor vai verificar minha pressão? Não vi o senhor lavar nas mãos. Então, lá nos leitos de internação hoje, em cada quarto, eu tenho um lavatório com sabonete líquido e com papel toalha, para que todas as pessoas que adentrem a essa unidade hospitalar, que é o leito, ela lave as mãos antes de manusear o paciente. Então, ela garante o cuidado seguro dele e ela garante que ela não leva dele para o outro e nem traz do outro para ele. Isso é importante. Quem que são os profissionais dentro do ambiente hospitalar responsáveis diretamente por essa segurança do paciente? Você já está dizendo que os dois brucutu que ficam na porta de entrada, ele até dá segurança, mas é um motivo de segurança também. Da unidade hospitalar, quem que é as pessoas, como que para o paciente, para o familiar entender isso? Todas as pessoas que trabalham na instituição, todas. Independente se o cuidado é direto, a técnica, a enfermeira que passa a sonda, faz o curativo e a medicação, ou a farmacêutica, que fica lá na farmácia revisando a prescrição médica diariamente, ou a nutricionista da produção da dieta, que fica lá dentro da cozinha, auxiliando ou conferindo a dieta, o funcionário que faz o transporte do paciente para os exames, a funcionária do laboratório que faz a coleta da amostra de sangue, todas as pessoas que de forma direta ou indireta prestam assistência, eles são responsáveis pela segurança do paciente, que é uma assistência livre de danos, livre de eventos adversos. Quando a gente faz esse controle, o que a gente faz? Gerencia o risco. E esse risco ele é diário e ele muda conforme o cliente. Até uma formiguinha que passa em cima de um alimento é complicado. Então, isso é um calcanhar de Aquiles para a Comissão de Controle de Infecção.
Porque a gente tem uma cultura, principalmente goiano, mineiro, que quando alguém interna, eu preciso ir lá, levar uma bacia de pão de queijo, né? Levar um almoço e deixa Vou engordar o cara, né? uma dúzia de banana, né? 1 quilo de uva, Maçã. porque a pessoa precisa comer bem. Só que isso vai aumentar a quantidade de vetores, né? Pragas. Então, a mesma barata que passa na comida, ela passa no paciente. Hospital com barata é impossível. Para que isso possa ser controlado, né? E a gente já faz o controle de pragas frequentemente, mensalmente, eu preciso que esse familiar entenda, esse visitante, que quando a gente orienta para ele não levar comida em excesso, refeição, frutas com casca, para evitar vetores, pragas. Aquele fala, nossa, aquela sopa tão ralinha, tão fraca, aquele pãozinho. Não, vamos levar para o hospital, não está fornecendo alimentação adequada. Ô, Verano, mas você e a Sônia estão sendo bozinhos. Você está falando de sopinha ralinha, a Sônia falando de vasilha cheia de uva. Verano, mas tem gente que leva churrasquinho pra monha e quer entrar e cria problema. É ou não é, Sônia? Só para pegar o exemplo do Evangelho, bem em frente, até churrasco de cheira, né? Não posso fazer a propaganda, mas além dele levar o churrasco... E o cheiro não respeita o segurança, não respeita ninguém. Não, sobra para mim o espetinho, né? O palito, que vai perfurar o saco de lixo e ainda vai machucar meu funcionário. Então, a gente ainda vive isso. Mas é cultural, né? A gente orienta, explica para os familiares, explica a dieta, mas também esse controle faz parte da segurança. Bem como as flores, né? Então, nós temos as pacientes que dão à luz. Então, nada mais bonito do que você ganhar flores. Só que a flor, ela tem agrotóxico, ela é plantada em esterco ou em casca. Então, isso é um risco para a ferida cirúrgica da mãe e para o umbigo do neném, né? Então, é importante as pessoas entenderem isso. A flor plantada, ela não é bem-vinda no hospital. Leva em casa, depois do 3º dia, né? Tem uns que leva levam e jogam em cima da mãe também, né? A mãe tem que tirar a foto com a flor, abraçada, né? A criança. Então, isso é uma falha na segurança. É um cuidado que a gente pode ter, né? Mas muitas vezes não é bem compreendido. Mas a gente explica e as pessoas, quando entendem que é para a segurança, elas conseguem perceber. Mas a sopa está liberada, tá? No dia que ela dá a luz, ela pode comer a sopa de galinha. Isso a gente não proíbe, tá? Você falou aí de todos os profissionais que são todos envolvidos nessa segurança. Agora eu queria saber qual que é o papel do paciente nisso. Como que ele pode ajudar na sua própria segurança? Fiscalizando, né? Exigindo. Então, como eu falei, o senhor vai me atender? Já lavou as mãos? O que vai ser feito comigo? O que eu vou tomar agora? Então, o Sistema Único de Saúde, há mais ou menos 1 ano, ele distribuiu, compôs um folder com 10 perguntas que você deve fazer ao seu médico. Doutor, o que eu tenho? Para que serve esse exame? Que tipo de medicamento eu vou tomar? Quanto tempo eu preciso fazer uso? Né? Devo fazer retorno? O que é a minha doença? Quais os sinais e sintomas? Quais as complicações? Então, isso são perguntas básicas que o paciente pode fazer ao seu médico ou à equipe que o atende. Então, tanto a enfermeira, o técnico, a fisioterapeuta, a fonoaudióloga, a nutricionista, o médico, todas as pessoas que o atendem, para que ele possa ser informado da sua doença, do tratamento proposto e da alta. Isso hoje a gente chama de plano terapêutico. O piloto, ele não tem um plano de voo? O médico, ele tem que ter um plano terapêutico. Inclusive, a hotelaria do hospital, ela fique sabendo qual é a previsão de internação e a previsão de alta. Para eu ter leitos desocupados, né? Para eu otimizar as minhas vagas. Então, isso é importante, esse plano terapêutico para o paciente. E ele fazer parte desse processo. Ele não é só o que recebe, ele é a peça principal. Então, ele é a pessoa que vai interagir com toda a equipe. E nessa interação, tem um aspecto psicológico, porque, de repente, existe o preparo do médico, ou do enfermeiro, de quem está cuidando, não se sentir ofendido, de repente, está duvidando da minha competência, está achando que eu vou dar um remédio que não é adequado, porque essa interação a gente sabe que é difícil, é complicada. Existe esse treinamento e fala, deixa perguntar o que quiser? Verano, eu trabalho com os meninos da medicina nos últimos 5 anos, né? Então, o que eu falo para ele? O que um paciente espera hoje de um médico? Ele espera uma boa conversa,
doutor, o que eu tenho, né? Vou ficar bom? A gente ainda tem, como a gente está falando de segurança do paciente, isso é um assunto recente. Ele é lei de 2013 para cá, nós estamos em 2017. Então, de 2017, o Ministério Público, junto com os órgãos de fiscalização, ele tem feito uma cobrança mais de perto para que as equipes médicas e de enfermagem e as próprias instituições, elas consigam trabalhar com as suas equipes e envolver o paciente nesse cuidado. Pode ser que ele encontre um profissional ainda assim, esse médico que está no mercado há 30, 50 anos, que ele ainda não vivenciou isso, ou no serviço que não orienta ele quanto a essas novas práticas. Mas, na maioria, eles são muito solícitos e eles informam o paciente sobre o cuidado. Só para iniciar esse assunto, José, se você me permite, minha mãe teve internada recentemente. Quando chegava um médico, conversava muito com ela, e passavam vários, ela adorava. Achava bom, mesmo que ela não entendesse o que estava acontecendo, mas a conversa, muitas vezes, acho que ela serve para atenuar uma série de problemas. Ou de repente passou, não, esse aí não gosta de conversa não quer conversar comigo. Então acho que essa questão psicológica também é fundamental nesse dia a dia do tratamento. A gente sabe que atualmente as doenças fisiológicas, elas têm origem psicossomáticas, né? Se a gente vê as estatísticas de doenças epidemiológicas para os próximos 10 anos, a depressão e o suicídio serão as doenças que vão mais aparecer. Vão matar mais do que as cardiológicas, pressão alta, e até o câncer, que é a expectativa que a gente tem pela frente. E os prontos-socorros, a emergência dos hospitais, principalmente véspera de feriado, final de semana prolongado, na segunda-feira ele é cheio. Quais são as doenças? Se você pegar o perfil epidemiológico hoje, dor lombar, dor de cabeça, que são doenças oriundas, né, de problemas psicossomáticos. O abandono, a pessoa sozinha. Então, isso gera uma doença fisiológica, patológica, e ele vai buscar assistência no hospital. Isso acontece. Agora, do lado do paciente também, talvez pela forma de como sempre aconteceu essa relação médico-paciente, paciente-outros profissionais, e essa questão da equipe multi também, ela já acontece há algum tempo, mas ela é recente também, né? Hoje o médico divide espaço mais com outros profissionais do que dividia há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, mas por um outro lado tem a questão do paciente também, que tem até o medo de perguntar, né, Sônia? Às vezes, é uma questão cultural. E assim, a gente tem os pacientes hipertensos que vão ao cardiologista, tem uma chamada síndrome do jaleco branco, né? Então, quando o médico vem me avaliar, quando ele vem fazer o exame, minha pressão sobe. Doutor, mas eu saí de casa, ela estava 10/7, ela estava 12/8. Só o medo da pressão ter elevado e ele chamar a atenção para a dieta, para o exercício, ela pode elevar. A gente tem isso, essa fala. Mas à medida em que as equipes elas vão trabalhando, há uma pressão seletiva no processo e as pessoas vão se ajustando. E o paciente ele é estimulado nas ações educativas, pelos outros profissionais, que ele pergunte. Vamos perguntar para o médico? Vamos ver o que o doutor deixou para o senhor? Amanhã na visita, o senhor pergunta para ele. E aí a gente vai conseguindo contornar melhor. Mas ainda a gente tem alguns casos que vai fugir ao controle, até porque esse assunto ainda é novo e ele vai virar rotina logo, logo. Agora as falhas acontecem. Com certeza, né? E as pessoas às vezes acham que os hospitais, as instituições não têm interesse de tratar das falhas. Como isso é tratado hoje? Então, hoje com a questão da segurança do paciente, quando você fala em falhas, a gente pode falar os riscos, né? Como a gente falou. Então, um paciente hospitalizado, ele tem risco de cair? Tem. Eu ia até puxar esse assunto, a queda, né? Isso. É um momento, eu diria quase dramático, a hora do banho, a hora da higiene, né? E mesmo que todas as camas, os leitos hospitalares hoje, ele tem grade. Mas às vezes o familiar sai para ir ao banheiro e o paciente idoso fica sozinho. Então, mesmo identificado, mesmo com a campainha ao alcance, ele pode se levantar à noite, na madrugada, para ir ao banheiro e não querer acordar o familiar. Então, ele pode cair pelo medicamento que ele está tomando, pelo número de horas que ele ficou deitado, pela dificuldade mesmo de andar sozinho. Então, isso pode acontecer. Queda, o risco de infecção, né?
Pode acontecer o paciente que faz uma pneumonia, porque ele está acamado por muito tempo. Durante o momento que ele vai engolir um medicamento, toma água, acontece. Então, faz uma broncoaspiração. Então, isso pode acontecer dentro do hospital. Então, é isso que a gente chama de falhas, eventos adversos. Então, são falhas que acontecem e, normalmente, elas são não intencionais. Então, ninguém quer que um paciente no hospital, ele caia lá dentro, né? Mesmo que seja só um corte pequeno, mas pode ser uma fratura. Isso pode levar a uma complicação. Então, todas essas pequenas falhas, elas são notificadas internamente. E todas as falhas, quedas, todos os erros de medicação, trocas de paciente, erros de identificação, eles também são notificados, não só internamente, mas para os órgãos de fiscalização. Existe toda a estatística, então. Existe. Que é excelente para o hospital e para quem controla. Sim. E quando essa notificação é feita, então, desde a Vigilância Municipal de Saúde de Anápolis, a estadual e o Ministério da Saúde, Anvisa, fica sabendo em tempo real. Então, eu recebo as visitas desses órgãos e, internamente, nós fazemos planos de ação ou planos de melhoria. Então, se o paciente caiu do leito, por quê? Ele estava na cama, tinha grade elevada, ele ficou sozinho, o acompanhante saiu, ele tentou levantar sozinho, então nós identificamos a causa raiz. Então, o núcleo de qualidade e de segurança do paciente, ele discute todas as prováveis falhas. E aí, implementa-se um plano de ação, um plano de melhorias. E eu sou fiscalizada, enquanto instituição, mensalmente, diariamente, se esse plano foi implementado ou não. Isso requer, então, às vezes, novos insumos, né? Então, a direção precisa adquirir produtos. Pode acontecer de treinamentos. Então, às vezes é só uma ação educativa. Às vezes é só uma mudança na estrutura do leito. Mas os planos, eles são implementados. Isso eu vou medindo em indicadores, todo esse grupo, todo esse núcleo, para saber se o resultado ele tem sido efetivo ou não. Porque não adianta fazer o plano de ação e colocar na gaveta. Para quando o órgão chegar, você simplesmente mostrar, mas você não mostrar a efetividade daquilo que você propôs. Posso citar um outro exemplo aqui que, às vezes, e acontece muito em empresas, câmeras de segurança, por exemplo, em hospital. Seria possível a implantação? Seria invasão de privacidade do paciente no leito? A gente sabe que tem leite de enfermaria. Ou seria um passo adiante? Seria bom para o paciente e bom para o hospital também, para quem administra? A gente tem dois perfis aí, né? Tem o perfil da imagem da exposição. Para o administrador, eu entendo que isso pode ser salutar. Quando a gente fala em humanização, privacidade, né, do paciente, cuidado privativo, isso já é discutível, certo? Como a gente tem na rua, né? Então, é bom ter na rua? Por um lado. É ruim para o outro, ser rastreado. Alguns serviços já colocam, não é proibido, né? Mas a direção da instituição, ela avalia isso com cuidado. Então, eu posso ver, por exemplo, a falha do meu funcionário, mas isso previne a falha no cuidado, né? Pode, por um período muito pequeno, como a gente vê Big Brother, levar uma certa constrangimento. Mas a gente sabe que a longo prazo eu me acostumo com isso e não é efetivo. Então, ainda no nosso trabalho, no nosso serviço, a gente acredita na mudança da cultura, na educação, na mudança de postura, de comportamento, de cuidado, né? Eu faço não porque alguém me vigia, mas porque eu sei que é importante e que faz parte do meu fazer, do meu cuidado. Mas comparando com o trânsito, né? Você vai parar na faixa porque você tem que parar, não é porque alguma câmera vai te multar, você tem que reduzir a velocidade. Você tem que usar o cinto de segurança porque é adequado. Você não deve dirigir usando o celular porque assim não deve ser feito. Então, mais ou menos por aí, por essa linha. Não é só o papel educativo. É o comportamental mesmo, né? Isso. Então, é importante a gente trabalhar isso com os colaboradores. Né? Sônia, vamos falar um bocadinho de infecção hospitalar. Vamos lá. Vamos falar de infecção. Eu estou vendo aí, Sônia, pessoas dizerem que tem hospital que não tem infecção hospitalar. Isso é possível? Bom, se ele não tem infecção, ele também não tem paciente, né?
A infecção, ela é intrínseca ao paciente. Eu tenho fatores que podem aumentar a infecção. Mas o hospital que diz que não tem infecção, corre dele. Porque se ele não tem, é porque ele não mede. Porque todo mundo interna para tratar um agravo, entre eles uma infecção. Então pode ser uma infecção de urina, pode ser uma pneumonia, uma infecção, né? Pode ser uma infecção na pele, é uma infecção. Então se eu internei para tratar a infecção, ali eu tenho casos de infecção. Então qual é o controle que se faz? O caso que eu descubro ou que chega para mim, ele precisa ser controlado, para que não dissemine dele para os outros que não têm infecção, né? Mas todo hospital ele tem que ter comissão de controle de infecção, isso é legislação, é obrigatório, tem que ter um médico infectologista, tem que ter enfermeira, né? Pode ter outros componentes na comissão, como o farmacêutico, o biomédico, um administrador, o diretor técnico, o diretor clínico. E as pessoas que executam diretamente o controle desse serviço, que normalmente é o enfermeiro, um escriturário e a infectologista. Mas é imprescindível, é lei. E aí, esse trabalho, ele é feito em toda a instituição. Desde o controle da qualidade da água até o controle do uso do antibiótico. Passando pelo paciente, pela higiene das mãos, pelos insumos que chegam lá na nutrição. Então, o controle do laticínio que chega, o controle da carne que chega para o serviço de nutrição, é controlado pela comissão de controle de infecção, né? Até o antibiótico mais caro dispensado. Tem paciente com maior probabilidade de adquirir a infecção do que outros no ambiente hospitalar? Isso com certeza, né? Os dois extremos de idade, crianças menores que 5 anos, o recém-nascido principalmente, que não tem defesa nenhuma, não tem vacina. Se ele foi para UTI, ele não recebeu o leite materno, o colostro ainda, que é a vacina natural, a primeira, e acima de 65 anos, que são pessoas já com comorbidades associadas. Que é isso? Ou o paciente já tem hipertensão, ou ele já tem diabetes, ou ele já é um paciente portador de câncer, pode ser uma leucemia, um câncer de mama, um câncer de próstata. Então a gente chama que são pacientes imunossuprimidos. Então, eles têm mais probabilidade, maior risco de adquirir infecção. E esse é o nosso grupo mais crítico para o controle de infecção. E quando ele já tem doenças associadas, normalmente ele é um paciente de terapia intensiva. Ele é um paciente crítico, né? Então ele vai ter muitos procedimentos invasivos, ele vai ter sonda para urinar, ele vai ter sonda para alimentar, ele vai ter ele já não tem veias fáceis de funcionar, ele precisa de um acesso central, então ele tem muitas portas de entrada para a infecção. Então ele precisa e requer um cuidado maior. E quais são assim os principais tipos de infecção? Então, hoje a gente trabalha, que a gente chama de sítio, que não é fazenda, né? Sítios de infecção, que é o local onde ela se aloja. Então, no trato respiratório, principalmente as pneumonias, né? Na corrente sanguínea, tudo que introduz via endovenosa, cateterismo cardíaco, os medicamentos, sangue, pode levar a infecção no sangue. As infecções do trato urinário, as infecções de urina, certo? E as infecções cirúrgicas, o paciente que se submete à cirurgia. Seja ela uma cirurgia letiva, programada, que é essas, onde eu não devo ter infecção de forma nenhuma, né? E aquelas que são de emergência. Então, o paciente que tem apendicite, o paciente que tem uma úlcera perfurada, então ele tem um risco maior de infecção, e isso a gente tem dados, indicadores, que já estão lá na vigilância sanitária, que é o nosso parâmetro de trabalho. Tá, eu preciso, então, se é 3% o que eu posso ter, se eu tiver 2,9%, tá bom? Não. 3% é o máximo que eu posso chegar. Então, eu sempre vou trabalhar com indicadores menores, com taxa menor possível que eu puder, né? Nunca chegar perto do que é aceitável, mas do que for melhor e o mais seguro para o paciente. Ao chegar no hospital, como que o paciente, o familiar, sabe que o hospital controla, tem um controle de infecção hospitalar? Tem alguma forma? Então tem formas, né? Eu posso me informar
cadê o núcleo de controle de infecção desse hospital? Porque Cadê pode a chegar comissão? Porque pode chegar e ter só a mídia, por exemplo. Fazemos controle, mas tá, a mídia tá bonita, o papel, o cartaz, tá bacana, mas Isso. e aí? O folder na O porta, folder, É. tá bacana. Então- o banner na porta, o folder em cima da mesa. Então, quem faz o trabalho certo hoje, Verano, a gente faz o que chama de gestão à vista, né? Vocês, no mundo os empresários sabem muito disso. Então, gestão à vista eu chego lá na parede, no quadro de aviso lá da UTI, e na porta de entrada do visitante, tá lá os dados de infecção desse CTI. Está também lá na sala do diretor, está também no escritório da qualidade, está também na gerência de enfermagem, está também afixado em todos os postos dos setores. Então, qualquer pessoa que queira saber qual é a taxa de infecção desse hospital, né? Qual é a densidade ou a incidência de infecção, que aí eu meço a probabilidade que eu tenho nesse hospital. Então, se internar 1.000 pacientes aqui, quantos desses 1.000 poderão adquirir infecção? Isso precisa estar evidente para o cliente. Como a gente chega na loja e não está lá sobre o PROCON? Então, da mesma forma, quem vende serviço de cuidado à saúde precisa também informar esses dados. Quem não os tem para informar, não faz controle de infecção, né? Então, só tem o papel guardado lá na gaveta. Então, eu não consigo ter controle. Eu não sei o que mostrar, certo? Então, a gente pode verificar sim. Quem acompanha os pacientes, quem visita pacientes, como pode contribuir com as instituições hospitalares para esse controle de infecção? Então, primeiramente, né, número de pessoas. Então, um leito, ele já tem o paciente e o acompanhante. Se a enfermaria de 2 leitos, nós vamos ter 4 pessoas. Então, o maior número de pessoas, ele favorece a maior dispersão de micro-organismos. Então, se eu tenho uma pessoa gripada e ele não é orientado, que ele faça a visita a um paciente que passou por uma cirurgia. Principalmente se essa cirurgia é do coração, se essa cirurgia é da cabeça, mesmo a paciente da cesariana. Porque ela tem maior risco de adquirir a gripe que o visitante está. Não levar os alimentos em demasia, né? Não levar alimentos que precisam de refrigeração, se no leito não tiver um sistema de refrigerar. Higienizar as mãos ao chegar e ao sair do quarto. De que forma? Álcool gel, passou, esfregou na palma da mão, no dorso da mão, né? E ficar o menor tempo possível. Não sentar na cama do paciente, né? Então, chega, já tem um acompanhante. Então, o leito hospitalar, ele é preparado para o paciente e para o acompanhante. Visitante, o nome já diz, ele é visitante, né? Muitas vezes a gente até orienta que se faça uma troca momentânea entre o acompanhante e o visitante, para diminuir o número de pessoas dentro do quarto. Porque tem até, eu já vi casos que se vangloriam, né? Consegui burlar a fiscalização do guardinha. Ele piscou ali, eu entrei. Tô aqui, foi uma vitória, né? E a coisa Não é bonito. Não é bacana. É risco para o paciente, para o parente dele que está lá, né? Vai acontecer com todo mundo? Não, para aqueles que têm maior risco, né? Agora, o que a gente olha? Casos especiais. Então, a gente tem uma paciente idosa que criou uma neta que hoje tem 12 anos. Mas não pode entrar criança. Tá, mas ela tem uma doença em fase terminal. Ela é uma paciente crítica. Então, essa neta pode entrar? Pode. É o bom senso. Bom senso. Um cliente nosso há pouco tempo, 98 anos, completou dentro do hospital. Os bisnetos, os tataranetos podem vir? Pode. Né? Então, tudo tem bom senso. Então, o espaço dele é organizado para aquele dia. Então, deixa ele no leito sozinho, né? Avisa a equipe de enfermagem. Então, tudo isso pode ser... Prepara o ambiente, né? Sim, para receber a família, para receber o bolo, né? Para receber as flores. E tem até o caso contrário também, que tem pessoa que não gosta de ir ao hospital, porque fala, se eu for ao hospital, eu vou pegar doença. Tem isso também, né? Tem isso também. E alega para não visitar parente, não, eu não gosto de hospital, se eu for lá é um ambiente ruim para mim, também não vou. Também acontece. Né? Acontece, né? Mas o cuidado é esse, higiene das mãos. Simples, barata e eficaz. Na entrada e na saída. Né? Se a gente fosse ao cemitério, a gente não se preocuparia em lavar as mãos? O hospital é da mesma forma. Né? Ô, Sônia, o pessoal fala de superbactéria. Isso existe, Sônia? Não.
Superbactéria, né? A gente ouve falar isso sim. Mas elas não usam capa de super-homem, nem de Homem-Aranha, né? Mas, cria essa imagem. Né? Não, na verdade, o que se chama de superbactérias? É uma preocupação já de algum tempo, dos últimos 10 anos, e é uma preocupação para os próximos 5 a 10 anos. A infectologista, né, a doutora Luísa, ela reporta para a gente toda essa situação, e é uma preocupação mundial. Hoje a gente não tem laboratórios investindo em descobrir novos antibióticos. Porque o antibiótico, o paciente toma, tem 2 saídas. Ou ele melhora e descontinua o uso, ou ele vai a óbito, para de usar também. Então, os grandes laboratórios, eles não investem em descobrir novos produtos antibióticos. Mas o que leva a superbactéria? O uso indiscriminado. Então, a gente tem uma legislação de 2, 3 anos atrás, se não me engano, que para eu comprar um antibiótico na farmácia, eu precisava de uma receita médica. Mas eu tenho farmacêutico que vende antibiótico sem receita. Então, aquela esperteza. Então, eu tenho uma dor de garganta, uma faringite, eu começo a tomar antibiótico hoje. Daqui 3 dias eu paro. Não estou precisando mais, já fiquei bom. Uso descontinuado. Descontinuado, indiscriminado e sem saber para que é. Então, as bactérias, com a nova tecnologia, com a mudança dos tipos de hormônios nos alimentos, nos conservantes, elas também ficaram espertas. São dos transgênicos para cá, então elas também ficaram muito espertas. Então, elas começaram a roubar o fragmento do DNA do antibiótico. Então, o que ela faz? Ela inibe a ação dele. Então, por isso que chama superbactéria, porque ela é resistente àquele antibiótico. Então, quem vive o lado do hospital sabe diariamente a luta que é isso, o controle que se faz, não só pelo custo, né? Mas quanto mais paciente eu tenho utilizando o antibiótico de uso de amplo espectro, a gente diz, dentro do hospital, mais pacientes com infecção eu vou ter. Por isso esse controle. Então, superbactéria é mesmo uma forma de chamar a atenção para o problema. E, aliás, elas não saem voando. Elas não voam, não tem capa. Elas são levadas pelas mãos das equipes, dos visitantes, dos acompanhantes, dos utensílios, né, que se utiliza lá dentro do hospital para verificar a pressão, do termômetro, de todo aquele aparato. Então, elas são levadas de um paciente para outro, da comunidade para dentro do hospital e do hospital para dentro da comunidade. Atualmente, a gente tem recebido no nosso serviço de emergência pacientes com infecção urinária, com bactéria que a gente não tem no hospital. Ela já chega no PS, na emergência, e na urocultura, que é o exame que vê a presença de bactérias, já tem que não é do nosso tipo de micro-organismo que a gente tem lá. Então, esse paciente, ele vai para uma precaução específica, isolamento, né? Então, ele fica lá separado como forma de garantir que a bactéria dele não passe para outro paciente. Isso onera e muito a internação desse paciente, não só para o plano de saúde, mas para a própria instituição, né? Então, daí a importância da higiene das mãos. O que a gente sabe hoje é, se eu tivesse um serviço onde todas as pessoas da assistência direta e indireta, visitantes, acompanhantes e pacientes, fizessem a adesão à higiene das mãos em 80%, eu não precisaria colocar paciente em isolamento. Então, eu faço como medida de contenção, porque senão nós vamos ter os chamados surtos de superbactérias. Fala-se infecção hospitalar, Guilherme Verano, e o povo acha que infecção hospitalar é só coisa de hospital, né? O pessoal não entende que as pessoas são atendidas em unidades básicas nos antigos postinhos de saúde. Não é isso, Sônia? Isso. Muitas vezes em condições precárias, não é? E às vezes não se tem muito esse cuidado fora do ambiente hospitalar, em locais que se atende pacientes, não é, Sônia? Tem muita gente falando, essa frescura. Justo, justo. Não. Então, atualmente, a gente nem usa muito o termo infecção hospitalar. É utilizada a sigla IRAS. Como a gente já tem mais idade, eu falo, não é aquele conjunto que tocava, né? O IRA, né? Então, IRAS é infecção relacionada à assistência à saúde. Então, a pessoa lá do home care, como você citou, a pessoa que vai fazer um tratamento de pele,
numa clínica de estética, que vai fazer uma tatuagem, que vai num podólogo fazer a parte de unha, manicure, barbeiro, por exemplo. Barbeiro, você pode adquirir uma infecção ali. Hepatite, é o vírus da hepatite, uma infecção. Pode ser uma infecção só na pele, né? Então, isso é infecção relacionada a um cuidado, a uma assistência. O que é ligado à saúde, mais diretamente. Mas nas casas de repouso, né, os asilos, então tudo isso pode acontecer. Zé Val, a gente tem que caminhar para a reta final. Ah, é? Final. E o Outubro Rosa você fica para trás. Então, só para encerrar esse assunto, você falou em isolamento. As pessoas, quando entram no hospital e vê lá precaução de contato ou isolamento, acha que aquela pessoa que está ali dentro daquele ambiente está transmitindo tudo quanto é tipo de coisa. E às vezes coloca-se num ambiente, igual você falou aí da bactéria, da infecção urinária. É justamente para... Né, quem está ali não está intocável não, né, senhor? Explica um pouco isso, porque quem visita o hospital fala, eu fui lá no hospital tal, vi vários quartos lá com negócio de isolamento, aquele troço lá está todo infectado. Como é que é isso? Pelo contrário, né? Como eu falei, é um indicador na entrada do paciente que não se aplica nem ao familiar e nem ao visitante. Ele se aplica à equipe de assistência, tanto direta quanto indireta. Porque a funcionária lá que distribui a dieta e a água, ela precisa saber, porque ela entra em vários quartos. O rapaz que faz o transporte do paciente do leito para o exame ou para o centro cirúrgico, ele também precisa saber. Mas num paciente, numa pessoa saudável, sem nenhum outro tipo de doença, eu não vou adquirir a bactéria dele, né? Então, quem vai adquirir é quem está debilitado, quem está imunossuprimido. Por isso que a gente faz esse controle. Então, não acontece dessa forma. A bactéria não voa, né? Não tem capinha. Ela é levada de uma pessoa para outra de forma direta, indireta, através da saliva, através dos aerossóis. Os vetores podem ser outros, né? Os vetores são outros. Por isso, o nosso cuidado no controle e combate às pragas no meio hospitalar. Então, nós estamos no mês de outubro. Fala em combate, né, em prevenção. Prevenção. Sônia, você acompanha aí, a gente já conversou sobre isso em outros momentos, em outros bate-papos, em outras entrevistas, sobre o Outubro Rosa. Essa coisa começou, essa campanha de conscientização começou a acontecer de uns anos para cá. Você tem esse histórico, porque você acompanha desde o início. Você acha que esses anos já de Outubro Rosa já nos mostra algumas evoluções em relação à prevenção do câncer de mama? Timidamente, mas sim, né? Há uma mudança na cultura. Quando a gente pergunta hoje, será que, assim como o horário de verão, Outubro Rosa faz diferença? Faz. Há uma motivação das pessoas e há um esforço concentrado. O ano agora é todo colorido, né? Então a gente sai do Outubro Rosa e vai para o Novembro Azul. E maio amarelo, que é da segurança e que é do trânsito. E depois vem o verde. Então, ele faz diferença quando as pessoas, né, principalmente, elas se unem quase que mundialmente com esforço e medidas e campanhas para promover formas de detectar precocemente o câncer de mama. Hoje, o que a gente sabe? De cada 100 mulheres que for detectado câncer, 28 vai ser câncer de mama. Se a detecção for precoce, ele tem cura. Mas o que acontece? É tardio. Então, nessa semana, todos os jornais, o tempo todo mundo replica isso. Eu acho que essa motivação é importante, essas campanhas. Só na nossa cidade mesmo, a gente já viu café da manhã, arrecadação de alimentos, disponibilidade de mamografias a menor preço, campanhas educativas, informação, possibilidade de ter acesso quando não se tem, né? Nosso Brasil, ele é muito grande. E nós vivemos, eu comecei a ouvir isso em 85, 88, vários Brasis num Brasil só. Quando eu tive a oportunidade de estudar sociologia com o professor Marcelo. E não entendia essa fala. Então, hoje, em Anápolis, nós temos vários, né, bairros que a informação não chega, que o acesso não chega. Então, essas campanhas, elas procuram esses locais mais distantes e elas motivam as pessoas e dão a oportunidade para aquela pessoa que não teve acesso, né, na informação
e no exame propriamente dito. Então, para mim, ela faz valer a pena, apesar de ser apenas 30 dias. Mas, à medida que você faz um mês e você consegue um número grande de mulheres e filhas incentivando mães e avós a procurar, você abrange uma fatia maior dessa população feminina hoje. Né? Todo mundo fala, por que não é o ano todo? Evidentemente, a lógica tem que ser o ano todo, mas sendo concentrada, ela pode disseminar, né? Até a gente está falando em doença, vetores, vamos falar um vetor bom aqui, né? Disseminar isso aí durante todo o ano, porque se você tem aquela concentração, e todo mundo já relaciona, outubro, todo mundo já relaciona com outubro rosa, você não tem a menor dúvida. Então, de repente, aquela concentração em um mês, ela dissemina durante o ano, ela dá frutos durante o ano, não só naquele mês específico. Né? Então, é importante fazer essa mobilização, é uma mobilização social. Entendo que, assim, junto com o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde, mas o terceiro setor também fazendo a sua parte, você consegue chegar de uma forma ou de outra, ou com informação, ou com exame, mas justamente atendendo a essa mulher que não teve acesso. Né? Aqui, então, sim. Pergunta final, né? Final. Vai chegando aqui no momento final, e o tempo é pouco, né? A gente até brincou, poderia ser 3 blocos de 1 hora, né? Mas enquanto não é, nós temos que encerrar com... Ela vai ter que voltar aqui. Sônia, essa questão você aí no meio das mulheres, o autoexame, depois de algumas campanhas, de alguns anos de campanha de conscientização, você entende que as mulheres estão mais conscientizadas e tem um número muito maior se autoexaminando mesmo? Então, houve assim, uma crítica, né, em questão, uma discussão entre o Ministério da Saúde, entre o INCA e o Instituto Nacional do Câncer, sobre o autoexame. Então, a fala hoje é importante que a mulher conheça a sua mama. Se ela se toca mensalmente, se ela manuseia para achar coloração diferente, endurecimento, saída de líquido diferente, se não está amamentando, não é para sair nada, formas diferentes, né? Casca da laranja, pequenos pontinhos de ferida, a mulher mais idosa, a mama vai ficando mais dobrada. Então, se ela procura isso mensalmente, que é justamente conhecer a sua mama, ela tem mais chance de detectar precocemente, né? Porque ela não vai fazer mamografia todo mês, né? Quem vai fazer mamografia anualmente ou semestralmente, se houver indicação médica, é aquela que está no fator de risco, ou da idade, ou dos fatores hereditários, né, que já tiveram casos na família, ou acima dos 50 anos. E hoje o Ministério trabalha também buscando um grupo para fazer rastreabilidade, rastrear se aquela faixa etária, aquele grupo X, ele tem mais propensão ou não. Então, o exame que a gente chamava de autoexame, e hoje é que a mulher se toque, vamos falar disso, que ela conheça as suas mamas e que ela perceba a alteração, ele é importante. Acho que ainda não atingiu todo mundo que deveria, mas já alertou muitas pessoas a procurar detecção precoce, né? E o outro é o exame clínico da mama. Isso é diferente. Quem faz é um médico, né? É um mastologista ou o ginecologista e uma enfermeira que seja habilitada. Então, esse é feito em âmbito de consultório ou de hospital, né? Ou atenção básica de saúde, mas ele precisa ser feito. Muito bom. Certo. Parabéns, bate-papo tranquilo, gostoso. Quero agradecer muito a sua presença aqui, não é? Você que está conosco há tanto tempo no nosso projeto aí, a sua primeira participação aqui conosco no 14, com certeza outras virão. Nosso muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, minha primeira experiência aqui no programa, né? E bom ter sido com a gente. Então, eu também fico muito lisonjeada pelo convite, mesmo com a voz não ajudando muito, mas a edição melhora isso, né? Mas continuo à disposição para levar informação e no que eu puder contribuir, para mim um privilégio, uma oportunidade. E eu só tenho a agradecer essa vinda aqui, foi muito importante. Tá certo. Então, dessa forma, a gente encerra mais um programa Alto Astral no 14. O senhor me permite fazer uma propaganda de um outro programa? Sim, sim. Em relação até desdobramentos do Outubro Rosa, câncer de mama, a gente fez uma entrevista com o Dr. João Bosco Machado, mastologista, também ginecologista, abordando casos, inclusive com um caso específico
de uma senhora que teve câncer de mama, como foi o procedimento, de forma, e se situou no âmbito familiar também, né? No programa que elas pensam, né, que entra na grade aqui, é claro, em paralelo com todos os programas que a gente traz aqui, sem dúvida nenhuma, para falar, né, de forma clara e objetiva para o cidadão da cidade de Anápolis. Muito obrigado, a senhora simpatia, tá? Muito Obrigada. boa, muito esclarecedora a entrevista, tá bom? Obrigada. E a gente agradece também, é claro, sem dúvida nenhuma, os nossos apoiadores culturais, né, José Valdo? Sem os quais seria impossível, né, a gente trazer essa informação aqui para o assinante do Canal 14, né? Canal 14 NET. Apoio Cultural. São eles a Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, também Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, o Plameg, a Uni Evangélica, também Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, a Clínica Vacine, Barbante JK, também Laboratório Modelo, BRG Geradores, Farmácia Naturalis e um novo parceiro que a gente traz também, né? Cicobi, também Centro Norte Goiano, também um parceiro nosso aqui. A gente também fez a entrevista com o Dr. Arnaldo. O Dr. Arnaldo explica o funcionamento do Cicobi, como que é o dia a dia, né? Essa iniciativa que os médicos de Anápolis tiveram, né? Que foi muito importante também para o nosso desenvolvimento, não só no setor econômico, mas também dos médicos, né? Se envolver no dia a dia com outras atividades importantes. Então, seja bem-vindo, Cicobi, aqui também no nosso programa Alto Astral no 14. Joseval, mais uma vez, muito obrigado pela parceria e pela confiança no projeto, e a origem é sua, né? Você é o pai dessa criança que está no ar aqui toda semana. Obrigado, Verano. Obrigado, Sônia. Você assinante do 14. Que prazer passar mais esse momento aqui com vocês. Então, até logo mais. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.